Oi, gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, espero que vocês estejam bem, para a honra e glória dele. E estou aqui mais um dia, para a honra e glória dele, e para falar do nome dele. Abram vossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 24, do 44 até o 47. 44. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Viver conforme os mandamentos que Jesus deixou é um pouco difícil, mas não é impossível. De maneira alguma é impossível viver com os mandamentos que Jesus disse. Pois mesmo sendo difícil cortar as nossas vontades, é melhor do que viver de uma forma que seja livre entre aspas, pois quando estamos livres e vivendo nossa vontade, estamos sendo escravizados pelos nossos pecados. E isso não é ser livre, é sim ser uma pessoa escravizada que está dentro dos pecados, que não está sendo livre. Parece que está sendo livre, mas de maneira alguma está sendo livre, pois a pessoa que está sendo vivendo as próprias vontades está sendo uma pessoa escravizada, pois não está vivendo uma verdadeira vida, que a verdadeira vida é sim buscar a Deus e viver da vontade dele, pois se não estamos vivendo conforme a vontade dele, só estamos sendo fechados, só estamos vivendo sendo prisioneiros dos nossos pecados. Parece sim ser bom a gente viver as nossas vontades, viver tudo aquilo que a gente planejou, mas de forma alguma isso é bom. Por quê? Porque isso vai ter sim um preço que vai ser pagado, que estamos vivendo a nossa vontade, e esse preço é a morte, pois o preço do pecado é a morte, mas ainda temos o arrependimento, podemos se arrepender de todos os nossos pecados, porque teve um preço que foi pago por tudo isso, e esse preço foi no Calvário, que Jesus morreu por nós, para estarmos vivendo conforme a vontade dele. Mesmo sendo difícil os mandamentos que ele deixou, é melhor do que viver essa vida livre que a gente acha que é livre, mas não é livre de forma alguma. E se não fosse por esse preço alto que foi Jesus dar a própria vida para vivermos bem, não iríamos de forma alguma conhecer o amor. Que o amor é Jesus, o verdadeiro amor é Jesus. E na Bíblia fala: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Então, se você verdadeiramente ama Jesus, você vai sim praticar esses mandamentos que ele deixou. Porque é melhor viver conforme as vontades, os mandamentos dele, do que viver uma vida livre, sendo escravo do pecado. Do mesmo jeito que Jesus sacrificou sua vida, você tem que sacrificar a sua vontade, deixar de querer viver a sua vontade para viver a vontade que Jesus manda, que é os mandamentos dele. Pode ser meio difícil agora,
mas é melhor do que viver uma vida difícil, entre aspas, do que viver uma vida livre que você está sendo sacrificado e sendo prisioneiro dos seus próprios pecados. Pois você vivendo suas vontades, você está sim sendo um prisioneiro dos seus próprios pecados. E isso vai ter um preço bem alto, que é a morte. Infelizmente, a morte. Aqueles que não vivem conforme os mandamentos de Cristo, infelizmente, irão morrer. Por quê? Porque Jesus deu o maior sacrifício, que foi dar a vida dele, porque ainda estamos vivendo conforme nossa vontade. Temos que viver conforme a vontade dele. E é bem melhor, não existe coisa melhor do que viver conforme os mandamentos dele. Por quê? Porque não iremos de forma alguma quebrar nossa cara, porque em Jesus já somos mais do que vencedores. E isso é certo. Nunca iremos quebrar nossa cara, mas iremos quebrar nossa cara se sim a gente viver conforme a nossa vontade. Porque a nossa vontade não é perfeita de forma alguma. A vontade de Jesus é perfeita. Então pague o preço aqui na terra. Viva conforme a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, que tanto nos ama e que está lá no céu, esperando por nós um dia que vai ser em breve. Breve está sendo a volta de Jesus. Em breve Ele estará aqui para nos buscar aqueles que ainda foram fiéis a Ele. O padrão do mundo parece ser incrível viver conforme a vontade da gente, mas não é de forma alguma bom, não é incrível. Você vai estar sendo conduzido à morte, que é o pecado. Você vai estar pecando e o preço do pecado é a morte. Então, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Gálatas 5:13. Então, não viva sua liberdade para viver conforme suas vontades. Pegue sua liberdade e viva para Jesus, conforme os mandamentos dele. Também fala lá em Gálatas 5:24, que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então, se você ama verdadeiramente a Jesus, você vai negar-se todos os dias para viver conforme Ele, pois o amor é sacrifício, pois o amor verdadeiro veio do sacrifício, que foi lá na cruz. Esse sacrifício que nos dá o preço de podermos nos negar todos os dias e podermos ser libertados dos nossos pecados. E somos arrependidos por causa daquele preço que Ele pagou. Então pague um preço aqui na terra. Não viva suas vontades. Pode ser incrível aos seus olhos, mas nem tudo que os olhos são bonitos, são verdadeiros bonitos. Porque a verdade é que o único caminho certo é o de Jesus. Mesmo sendo lá estreito, é melhor estreito do que viver um caminho largo que você só vai estar vivendo e pecando, e isso vai à morte. Melhor você viver um caminho estreito do que viver um caminho largo, que você vai estar indo para o pecado, e isso você vai morrer. Então, sacrifique suas vontades, viva conforme os mandamentos de Cristo. Não há nada melhor do que viver com seu Pai, que tanto ama você. Sacrifique sua carne, sacrifique todas aquelas suas vontades e deixe viver o seu espírito, para que ele fique mais vivo ainda. E como fala lá no Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado,
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não irá desprezará o seu coração. Ele vai amar seu coração, porque o seu amor, o seu coração vai estar com o coração quebrantado. E Deus ama os corações quebrantados a Ele. Então, esteja com o coração quebrantado. Sacrifique todas as suas vontades e viva por Ele e para Ele, pois é melhor isso do que viver uma vida conforme as nossas vontades, que só vai nos levar à morte. Então sacrifique do mesmo jeito que Jesus sacrificou a sua vida. Sacrifique hoje suas vontades.